Medo vem do latim timere, recear, ter medo. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um sentimento que todas as pessoas têm, seja em grau maior, seja em grau menor, mas todas as pessoas têm. Nós vamos falar sobre medo. Então tem pessoas que têm medo de barata, tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que têm medo de hospital, tem pessoas que têm medo de morrer e vários medos. E a gente vai comentar sobre isso hoje. A gente vai fazer algumas perguntas para nós mesmos. Até que ponto o medo é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Será que o medo foi criado por Deus? O medo nos protege realmente? Então a gente vai entender. E a primeira coisa que a gente vai pontuar é que o medo é um sentimento. E a gente vai falar de outros sentimentos aqui para a gente dar esse exemplo. Então existe o medo, mas existe a alegria, existe a tristeza, existe a raiva e todos os sentimentos que nós temos. Esses sentimentos foram criados por Deus. E será que o medo também foi criado? E é nisso que a gente vai raciocinar. Então a Simone vai ler para a gente um texto agora falando sobre medo. E eu quero que você preste atenção. E a gente vai começar o nosso bate-papo. Ok? Vamos lá, por favor. Não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Se Deus fala para eu não ter medo, por que às vezes eu tenho medo? Então, como a gente comentou, o medo é uma reação natural da vida. O medo é uma coisa que ele pode ter uma grande intensidade ou uma pequena intensidade. O medo às vezes pode ser racional ou pode ser irracional. E a gente tem que pensar no medo entendendo primeiro o que ele é para depois a gente resolver o nosso problema de medo. E a gente vai começar com uma pergunta. Nós devemos temer aos homens? Então é natural a gente ter medo de um professor? Ou a gente ter medo do nosso chefe? Ou a gente ter medo do ladrão? Ou a gente ter medo da polícia? É normal a gente ter medo? A Bíblia vai responder isso pra gente. E Deus dá um conselho pra gente sobre isso, falando sobre a posição de não temer aos homens. Lê pra gente, por favor. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10:28. Nesse texto, Deus fala para a gente não temer aos homens. E quando Deus diz isso, ele diz o seguinte, ele está deixando claro para a gente que a gente não deve ter medo dos homens, porque ele tem olhado pela gente, ele tem cuidado da gente. Então ele fala, não temam o homem, temam a mim. E a gente entende que temor é também ter medo, é respeito, mas também é ter medo. Só que lembrando, Deus não quer ter uma relação comigo e com você à base do medo, dizendo, olha, fica com medo de mim e me obedeça. Deus quer que a gente se relacione com Ele por amor, por obediência, não por medo. Mas Ele diz que a gente tem que ter medo dele nesse texto. O próximo raciocínio que a gente vai ter é sobre medo da morte. Muita gente tem medo da morte. E aí eu falo para você, não precisa ter medo da morte, mas isso na teoria é muito fácil. Mas quando você está com um diagnóstico ruim, às vezes na nossa cabeça passa, eu posso morrer. E isso pode dar medo. E por que dá esse medo? Porque nós gostamos do mundo que nós vivemos. Isso não está errado. Só que a gente tem que entender que nós não devemos ter medo. Porque a nossa vida está na mão de Deus. Deus que cuida da sua vida e que cuida da minha vida. Então se você que está olhando a gente hoje, que está conversando com a gente, está passando por um momento delicado na sua vida e que está envolvendo morte, lembra disso, é Deus que cuida de você. É Deus que vai cuidar do seu dia. E aí eu vou dizer para você, então não precisa ter medo da morte. O teu dia e o meu dia, o da Simone, está determinado. Aí nós vamos por outro extremo. Já que eu não tenho que ter medo da morte, o que eu vou fazer? Então eu posso fazer de tudo. Então realmente eu posso beber até, a gente brinca até em tornar o caldo, né? Até você ficar bêbado. Eu posso fazer um esporte radical, ou então eu posso fazer qualquer coisa que arrisque a minha vida. Isso tá certo? E eu vou dizer para você, não. E o texto que a Simone vai ler é exatamente o texto da tentação de Jesus.
onde o diabo propõe para ele alguma coisa de se suicidar, e Jesus fala que não, que a gente não deve tentar a Deus. E às vezes a nossa atitude é uma atitude de suicídio, porque já que eu não tenho medo de morrer, eu vou andar com o meu carro muito rápido, eu vou andar com a minha moto de forma irresponsável. E não é isso, não devo tentar a Deus. Lê pra gente o texto, olha só que interessante. Respondeu-lhe Jesus: Dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Quando a gente se achega a Deus, os nossos medos vão diminuindo. Por quê? Porque eu entendo a relação que eu tenho que ter com Deus. Eu entendo que Deus vai me proteger de muitas coisas. E através da minha fé em Deus, os meus medos começam a diminuir. E aquilo que era o medo, que podia se transformar num pavor, algo incontrolável, nesse momento a gente começa a entender, eu não preciso ter medo disso. Então, se o seu medo era avião, você começa a entender, olha, não preciso ter medo, porque Deus está cuidando de mim aqui. Se o seu medo era o hospital, você não vai ter medo, porque você vai entender que aquele lugar é importante para curar pessoas. E outros medos, qualquer tipo de medo, você vai colocar para Deus. E como que eu faço isso? Falo com Deus através da oração. Eu vou, fecho os meus olhos e falo com Deus através da oração. Então é importante a gente parar e entender a minha relação com Deus. Quanto mais fé eu tenho em Deus, menos medo eu vou ter. Então qual que é o segredo? É eu ouvir da palavra de Deus. Quando eu falo a palavra de Deus, eu estou falando da Bíblia. Quanto mais eu ouvir sobre a Bíblia, sobre o que Deus tem preparado para mim, para você, para Simone, eu vou ter menos medo. Então se você hoje está passando por um momento de medo, o que você vai fazer? Se achegar a Deus. E isso vai te ajudar a resolver esse problema do medo. E você vai ver que você é amado por Deus. Simone vai ler esse último texto e você vai ver que interessante essa conclusão. Lê pra gente, por favor. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Se eu entender esse segredo que a Simone leu pra gente agora, que todas as coisas cooperam para mim se eu amar a Deus, eu vou entender que eu não preciso ter medo de nada. Nada vai tomar a fé que eu tenho em Deus em me proteger e me dar o melhor. Porque o bem que Deus tem para mim e para você é um bem muito maior do que a gente imagina. Então é importante você entender, quanto mais fé, menos medo. Mesmo que o medo seja um sentimento normal do ser humano. Mas a gente vai conseguir tirar esse medo da nossa vida. Aí você vai dizer para mim, mas quer dizer que eu nunca mais vou ter medo? Não. Eu disse para você, quando você tiver medo, você vai saber em quem recorrer. Não quer dizer que eu nunca mais vou ter medo. É o seguinte, todas as vezes que eu tiver medo, eu sei que eu posso orar a Deus e pedir, Senhor, meu Deus, faça com que esse medo saia do meu coração. Eu não vou deixar esse medo criar raiz na minha cabeça e fazer com que ele se torne um pavor, algo incontrolável, algo irracional. Então o segredo é a gente aumentar a nossa fé. Bom isso, né? A gente tem falado todos os vídeos, a gente tem pedido para você pensar em aceitar Jesus, ser o seu primeiro dia aqui com a gente. Aceitar Jesus, a gente explica todo o vídeo, aceitar que ele nasceu, que ele cresceu, que ele morreu numa cruz, que ele ressuscitou depois de 3 dias e que ele foi para junto de Deus e um dia ele veio nos buscar. Isso é aceitar Jesus. Quando você aceita esse sacrifício, você garante a sua vida eterna. E aí você, até da morte, você não vai ter mais medo, porque o dia que você partir dessa para Deus, você vai saber que lá é muito melhor do que aqui. Então, vou pedir para você pensar nisso com carinho, é bom para a sua vida, como tem sido bom para a nossa. Agora sim, vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações e colocar aqui embaixo algum comentário. É muito importante para a gente saber a sua opinião, para a gente ter ideias de vídeo. Manda para a gente ideias para que a gente possa desenvolver. Estabeleça com a gente aqui um contato. E no nosso Instagram, no Refletindo Nossa Fé, a gente também está com vídeos lá que a gente tem colocado. Vou pedir para você ir lá e ser membro dessa comunidade. Tá bom, gente? Obrigado por ter assistido até agora. Fiquem com Deus. Bom final de semana e manda o nosso vídeo para frente. Beijão! Até a próxima!